pouco, hein? A Câmara dos Deputados não aprovou na terça-feira desta semana um requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei da deputada federal Dani Cunha, do Rio de Janeiro. Dani Cunha é filha do ex-deputado Eduardo Cunha. A proposta que criminaliza comportamentos considerados discriminatórios contra políticos e autoridades. Além disso, viola também direitos garantidos na Constituição, foi retirada de pauta por falta de consenso entre os líderes do Congresso. De acordo com o projeto, então, quem criticar uma pessoa politicamente exposta ou denunciada e até mesmo condenada em processos que ainda não tenham trânsito em julgado, poderá ser punido com 2 a 4 anos de prisão e multa. Edivaldo Magro, eu sei que é uma pauta de terça-feira, é uma pauta antiga. Eu concordo contigo. Ele não vai falar, hein? Porém, nesta bancada, nesse mero jornal, é um tema muito pertinente, tendo em vista que criticar político pode ser preso 1 a 2 anos e ainda multa, Edivaldo Magro. A Câmara parece que teve um senso de luz ali, né? Pois é, nos últimos tempos aí alguns direitos da liberdade de expressão têm sido ameaçados, né? É importante reconhecer isso e propostas como essa tira a luz dessa liberdade e escurece um pouco esse nosso horizonte, né? Eu sempre fui um defensor, até pelo exercício da profissão, um defensor renhido mesmo com relação à liberdade das pessoas dizerem o que quer, mais em contrapartida também, viu? Tem que entender o que é um jornalista, o que é um comunicador, as responsabilidades e as fronteiras que nós, enquanto profissionais, temos. Quem exercita a atividade como profissional, com respeito, com responsabilidade, dentro do mínimo de ética, entende qual é essa função da comunicação, do jornalista. Aí, nos últimos anos, em função, né, dessa democratização da informação, o cidadão coloca lá, inventa um site, um podcast, sei lá, ele se acha no direito de cruzar todas essas fronteiras do respeito e da responsabilidade com a informação. E nós vimos aí, num passado muito curto, muitos supostos jornalistas, mas comunicadores, que simplesmente atravessaram o respeito com relação à verdade, que é a matéria-prima de qualquer jornalista. E inventaram fake news, né? Quer dizer, multiplicaram a divulgação. Além de ter inventado fake news, divulgaram fake news. Então você tem uma série de fronteiras sendo cruzada por profissionais, por favor, entre aspas, que se arvoram comunicadores e se acham no direito de ignorar a verdade ou pelo menos buscar a verdade. Então, mas de qualquer forma, qualquer ameaça à liberdade de expressão que seja institucionalizada, que parta do executivo, do legislativo e não da base. Então, quando você quer fazer uma regulamentação que seja amplamente discutido com a sociedade, que ela entenda que é necessário tomar medidas, aí é compreensível. Mas quando você vê isso de forma vertical, sendo adotada por legisladores e mais ainda pelo executivo, aí é perigoso, aí é censura, aí a gente deve ficar atento e sem surgir. Criticar e reagir. Finalizado. Luiz Neto, quem trabalha com jornalismo opinativo, como é no caso aqui da Jovem Pan em si, se esse projeto ele vai à frente, ele vai para votação e é aprovado, ia deixar de existir, né? É um projeto contra a democracia desse país, né? E um projeto que coloca em xeque, de fato, tudo que a gente lutou, né, Vitor? Não só, Thiago, só aqui nessa bancada, mas não só aqui nessa bancada, mas todos aqueles que se comunicam nesse país. O Estadão, ele trouxe à luz a seguinte expressão sobre o atual governo, que eu acredito que é um governo que vem para retirar um pouco da liberdade de expressão desse país. Ele diz o seguinte: o chefe do executivo possui ojeriza a liberdade de imprensa. E aqueles que disseram que viriam para salvar a democracia, né, Thiago? Então, esse é um fato. E quando a gente vê inúmeras situações, jornalistas sendo cerceados, agora criando um Ministério da Verdade, um departamento dentro desse ministério para verificar o que é fake news ou não, de fato a gente entra em um momento muito perigoso na nossa democracia e que nós deveríamos refletir. Hoje, colegas estão sendo responsabilizados, amanhã somos nós. Quando a gente deixa
com que lideranças, deputados, chefes do executivo ou qualquer liderança política eleita venha a ditar o que deve ser certo ou errado e calar aqueles que querem se expressar, a gente entra num momento muito perigoso da nossa democracia e que hoje está afetando talvez eu, talvez você, Thiago, mas amanhã vai afetar aqueles que defendem esse tipo de postura hoje. Ô Celestino, até que ponto o governo ele tem o controle sobre a informação que a imprensa passa, transmite para as pessoas, para o público? Não deveria ter nenhum, né? Porque a imprensa tem que ser livre. Mas é um tem? absurdo um tipo de projeto desse. Mas o exemplo vem de cima, né? Vem do judiciário. E o judiciário, com aquela casta de ministros, como Alexandre de Moraes, que cerceou vários jornalistas que fazem o contraditório nesse país, que falam o contraditório, que escrevem o contraditório, foram cerceados. Vários canais de direita foram desmonetizados. Tem jornalista sem o passaporte lá nos Estados Unidos, como o Alan dos Santos. Então o exemplo está aí. E aí as pessoas, essa deputada aí, que teve o pai cassado, né, porque estava no mensalão, apesar de ter feito o impeachment, né, ter gerado o impeachment da Dilma, é cerceamento, é censura, né? Aí eles inventam um nome bonito, regulamentação, mas na verdade eles querem censurar a imprensa. E a Rádio Jovem Pan foi uma das prejudicadas durante e essa independência que o jornalismo da Jovem Pan pratica incomoda muita gente. Então eu acho que é absurdo, né? Mas faz parte do legislativo, né? O legislativo está vendo o executivo legislar, executar, então eles se acham no direito. E aí a gente vê juízes que não têm voto, democraticamente não foram eleitos, deliberar a respeito de todas as atitudes do legislativo e do executivo.